E aí, você já ouviu falar em FTS? Será que é mais uma daquelas gambiarras que se tem toda semana, né, no nosso mercado de estampa? Ou será que realmente é alguma coisa interessante para a gente ficar de olho? É um processo extremamente novo e se está aqui no canal, se tem conteúdo, é porque ele é interessante. Então ele foi apresentado na Feira da Colômbia e a gente tem uma pessoa que foi para essa feira e trouxe todas as informações. Eu peguei, eu vi como ele é de perto, consegui fazer alguns testes de lavagem e vim aqui fazer esse conteúdo com tudo o que você precisa saber sobre esse processo FTS. Antes de você comentar aqui embaixo, Felipe, onde é que eu compro impressora, onde é que eu compro papel, onde é que eu compro tinta? Assiste esse vídeo até o final que você vai entender exatamente o que é esse processo e como que você pode entrar nele. Se você é novo aqui no canal, eu sou o Felipe Naso, sou especialista em sublimação, transfer e serigrafia e agora DTF. E nesse canal você encontra conteúdo riquíssimo sobre esses 4 processos. Não só sobre a parte técnica de estampa em si, né? Mas a parte toda de você organizar e você estruturar um negócio para você ganhar dinheiro com esses processos nesse mercado. Nesse vídeo aqui a gente vai se aprofundar bastante no processo, né? Pelo menos com toda a informação disponível até o momento no mercado. Não vai ser aqueles vídeos de tudo o que você precisa saber sobre sublimação e o vídeo tem 5 minutos. Então não, você sabe que para se aprofundar, né, para realmente passar tudo o que você precisa saber, o vídeo tem que ser longo, então acredito que esse vídeo aqui não vai ser dos mais curtos. Tudo bem que no meu canal é bem comum vídeos longos, né? Porque eu gosto de me aprofundar bastante, eu gosto de ensinar de verdade tudo que eu abordo aqui. Bom, de um tempo para cá, de uns anos para cá, poucos anos para cá, o mercado têxtil teve um boom, teve uma mudança muito drástica, obviamente para melhor, né? Com a chegada do transfer serigráfico digital e do DTF, a coisa mudou completamente. Não foi para substituir silk nem nada, mas veio para agregar de forma muito positiva. Então, o DTF e o transfer serigráfico digital permitiu que a gente fizesse poucas peças em algodão ou qualquer cor de tecido, ou na maioria dos tecidos que existe, sem perder qualidade, né? Uma qualidade digital que até às vezes a serigrafia não consegue chegar. Para você entender o FTS, é interessante que você entenda o DTF primeiro. Eu não vou explicar 100% aqui do que é o DTF, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu tenho um vídeo só falando tudo sobre o DTF, tá? Mas aqui eu vou dar uma resumida porque pode ser que alguém esteja nesse vídeo aqui e ainda não sabe o que é o DTF. DTF é um transfer que você imprime ele utilizando uma plotter. Ah, Felipe, mas eu conheço gente que imprime em Epson caseira. Não, tá? Não recomendo. Então, para mim é completamente absurdo trabalhar com DTF com essas máquinas. Então vamos lá, impressora plotter, tá? Com tinta própria para DTF, para esse processo DTF. Ele é impresso num filme, então ele é um filme mesmo, plástico, né? Ele é como se fosse o papel que a gente conhece, mas ele é um filme e ele é quase transparente. Então ele tem as cores do Semic, então ele imprime colorido, né? Uma gama gigantesca de cores, e ele tem o branco também. E esse branco é o que permite você estampar em qualquer cor de tecido. Então ela imprime o colorido e logo à frente tem a cabeça do branco que joga o branco por cima de todo o colorido. Tá? Então ele não joga o branco somente onde tem branco, ele vai jogar o branco aonde tem branco e por toda a arte, cobrindo toda ela justamente para que você não tenha problema nenhum em estampar tecidos coloridos. Depois, na impressora ela tem como se fosse uma linha de produção. A impressora passa por um pó de poliamida, que ele é transparente, por mais que quando está tudo junto ali ele parece que é branco, mas ele, via de regra, é transparente, ele não tem, ele não define nada na estampa final, ele é transparente. Depois que a arte final recebe esse pó, ele passa por um forno e esse forno seca tudo, faz a ligação de tudo, depois é só você colocar numa prensa térmica e estampar em qualquer tecido que suporte pelo menos 160 graus de temperatura. Você pode estampar numa prensa plana térmica ou você pode estampar com ferro de passar. O FTS ele é parecido. Você pode imprimir numa plotter ou não, tá? Agora mudou de figura, né? No caso do DTF eu não aconselho impressoras pequenas. No caso do FTS, talvez. E você vai entender por que no decorrer desse vídeo. É por isso que ele é tão interessante, tá? Então pode ser plotter ou não. Em relação a não ser plotter, ainda falta alguns testes, mas você vai entender, é bem interessante. E ele tem as 4 cores do Semic, ele vai ser impresso também as 4 cores do Semic, colorido. Só que não é filme, é papel. Ele é impresso em cima de papel, um papel próprio para essa finalidade, tá?
Depois, em vez de ele jogar o branco por cima de tudo, ele vai jogar uma tinta transparente. É por conta dela que talvez utilizar impressoras em pequenos formatos seja viável. E você vai entender no decorrer desse vídeo. E aí ele joga uma tinta transparente por cima de tudo. Então ele imprime o colorido, em vez de jogar o branco, ele joga o transparente por cima de tudo. Essa tinta transparente aqui da liga final e tal, e ela é totalmente necessária para a durabilidade final da estampa. Tá? Então ele joga esse transparente, mesmo esquema, tem a linha de produção, tanto é que você pode usar a impressora DTF para fazer o FTS. Ele vai passar pelo mesmo pó, só que o pó do FTS é um pó com pigmento branco. E para mim esse é o pior problema do FTS, você vai entender também no final desse vídeo. Você sabe que informação que eu trago aqui, eu trago a informação e trago minha opinião muito sincera sobre todo o processo. Então ele tem o pó branco, o pó é de pigmento branco, e depois no mesmo esquema ele passa pelo forno e seca. O pó branco que dá a cobertura branca que te permite estampar em tecidos coloridos. Então ele também estampa em tecidos coloridos como o DTF. A diferença então é papel em vez de filme, em vez de tinta branca, essa tinta transparente, e o pó do DTF é transparente e o pó do FTS é um pó branco, que ele faz esse trabalho de dar o fundo branco. Ah, eu esqueci de mencionar, a tinta é também própria para FTS, tá? Não vai usar tinta DTF nem outro tipo de tinta, uma tinta própria para esse processo. Em relação à tinta transparente, permite impressoras pequenas, Epsons, por exemplo, de mesa. Na teoria faz muito sentido que ela não vai dar problema nenhum, diferente da tinta branca do DTF, que é um veneno para essas impressorinhas pequenas, né? Na verdade, a tinta branca é um veneno para qualquer tipo de cabeça. Para as impressoras que não é preparada, então é pior ainda. Então, para mim, o pior problema do DTF é justamente a tinta branca, e o FTS não tem tinta branca, ela tem essa tinta transparente que, pela lógica, não teria problema em imprimir impressoras pequenas, mas ainda precisamos fazer um pouco mais de teste. Não sai acreditando, porque obviamente se aparecer gente no Brasil vendendo isso daí agora, vai falar, não tem problema nenhum, da mesma forma que fala que não tem problema nenhum as tinta branca no DTF em impressoras pequenas, tá? Então, espera, vou fazer os testes e, como sempre, vou ser bastante sincero aqui. Em relação à qualidade estética da impressão e da estampa, praticamente a mesma, tá? Com o que eu peguei na mão é praticamente a mesma. Por quê? Porque é a mesma cabeça que imprime. Então, você vai usar uma impressora que tem a cabeça 3200, é a mesma cabeça, ela que tem uma altíssima definição, ela que dá aquela impressão linda do DTF, a cabeça 3200. Hoje, fevereiro de 2024, tá? Pode ser que desenvolva alguma cabeça melhor mais para frente, alguma coisa assim, mas 3200 é o que se tem de melhor qualidade. Tem a cabeça XP600, que é o que eu não recomendo, essa daí tem uma qualidade menor e do mesmo jeito, o DTF e o FTS vai ficar igual porque é a cabeça que manda. Então, a beleza, bonito, é muito parecida, praticamente você não vê diferença. E a durabilidade? Bom, ainda a gente está fazendo testes, mas basicamente ele se comporta igualzinho o DTF, tá? É muito resistente, o toque é muito parecido, o toque do FTS é um pouquinho mais grosseiro por conta do pó, você vai entender, eu vou falar um pouco mais para frente sobre o pó, e eu achei ele mais grosseiro do que o DTF é um pouco mais suave, mas nada absurdo, tá? Normal pro mercado, mas você sente que um é mais grosso que o outro, tá? Você tendo contato direto com os dois processos, você consegue sim saber só de pegar o que é um FTS e o que é um DTF. Mas se dura as mesmas 99 lavagens do DTF, ainda não sabemos, estamos em testes, mas aparentemente sim, tá? O próprio, quem desenvolveu o processo, quem falou com a gente sobre todo o processo falou a mesma coisa, né? Aparentemente o mercado lá da Colômbia já usa isso e perguntamos para algumas pessoas que já estão trabalhando com isso lá e falaram que é a mesma coisa do DTF, tá? São pessoas que são bem técnicas e não teria por que mentir. Mas, obviamente, eu gosto de testar aqui e, como eu falei, pelo visto, vai ser a mesma coisa do DTF, porque ele está se comportando muito igual ao DTF em todos os testes de lavagens que a gente faz. Aí quando fala assim, mas pô, o papel, né, do FTS vai ser mais barato por ser papel... Não necessariamente, tá? Porque isso é o que a gente já sabe do mercado. Depende muito do tipo de tratamento que tem. Se é um tratamento químico muito sofisticado, ele vai ficar mais caro do que o filme. Então tem muita coisa envolvida aí. Não pense que só porque é papel vai ser mais barato. Não necessariamente.
não tem nada a ver isso daí. Eu trabalhei com papel há muitos anos, eu sei bem que existem papéis muito mais caros do que o próprio filme do DTF que tem hoje, que todo mundo acha bem caro. Então não tem nada a ver isso. Mais uma vantagem que se tem, que basicamente só quem trabalhou com papel há muitos anos vai te falar, é sobre a estática, né? O papel ele dá bem menos estática do que o filme, eletricidade estática mesmo que eu falo. Então às vezes você pega um DTF, você que imprime DTF, não sabia disso, às vezes você pega e tem poliamida colada ali, né? Fixa ali no filme até onde não tinha a impressão. Isso se dá por conta da estática, tá? E muita gente não fala isso para você. O papel ele sofre muito menos com isso, então dificilmente você vai ter problemas de ter poliamida em lugares que não deveria, porque a gente sabe que se a poliamida está fixa ali, na hora que você estampa ela aparece na estampa, né? Ela mancha, fica feio ali, né? Onde tem poliamida, onde não tem tinta, fica feio, né? E isso é um problema de estática que é uma coisa do filme. O papel já não tem esse problema. Então, uma coisa que o papel seria vantagem seria essa a mais. Porém, tem aquela desvantagem do posicionamento, né? O filme do DTF é muito mais fácil posicionar para estampar. Então, você posiciona, você está vendo o desenho ali. O papel você não vê, né? É como se fosse sublimação. Você que trabalha com sublimação, você vira o desenho ali para estampar, você não está vendo o desenho. No FTS é a mesma coisa. Então você vai colocar o desenho ali, mas você não vai visualizar como é o DTF. Então tem esse porém de um lado, bom de um lado, ruim do outro, então acaba ficando meio que elas por elas. Porém tem vídeo aqui no canal que eu ensino como você, vou deixar até aqui embaixo o link, como você posicionar tanto o filme quanto o papel, não importa, você usa uma ferramenta simples que você compra na internet e você consegue posicionar sempre a arte no mesmo lugar, independente se é filme ou se é papel. Uma outra coisa, também estão desenvolvendo papel para DTF normal, né? Está em desenvolvimento, ainda não sabe se vai funcionar ou não, mas já está em desenvolvimento. Então, em relação a custo, né, se for pensar no custo, talvez os dois vai se igualar nesse sentido, porque o DTF vai ter papel, vai ter opção de papel também. Uma vantagem que eu sei bem interessante, que isso tem bastante já, é que quem dá efeitos especiais na estampa, no caso do FTS, é o pó. Então existem pó metalizado, existe pó térmico, que quando você aplica calor, a imagem aparece. Então você tem as possibilidades de estampas especiais é muito maior com o FTS e mais barato. Existe filme DTF com glitter, só que ele é extremamente caro, né? E você pode utilizar uns pós especiais aí que são muito mais baratos para FTS, que tem efeitos especiais diversos, de brilho no escuro e tudo mais, tá? Então, eu achei uma vantagem interessante, porque o pó que vai definir aí uma estampa diferenciada aí. Mais uma desvantagem que se tem em relação ao pó é que não existe ainda, tá? Estamos em fevereiro de 2024, não existe ainda pó anti-migração para o FTS. Quem já é do DTF já sabe o que é isso, quem não é, eu vou explicar. Quando se trabalha com poliéster colorido, dependendo do tingimento do poliéster, colorido, tá? Se você estampar, a tendência é que a cor do tecido poliéster venha para frente da imagem. Então, por exemplo, se você estampa uma imagem branca num poliéster, não é todo tipo de poliéster, tá? Alguns poliéster, dependendo do tingimento. Se ele for vermelho, a estampa branca vai ficar rosada. Você vê que vai ficar rosa, basicamente, né? Porque a tinta do tecido passa para frente da imagem. A gente chama de migração. Isso é normal, né? A serigrafia, o próprio transfer serigráfico sofre com isso, tem isso daí. Só que o DTF possui um pó com carvão ativado que serve para isso, serve para não deixar essa migração acontecer. Só que esse pó ele é preto, né? Ele é cinzentado, bem um cinza bem escuro. E o FTS pensa que o pó tem que ser branco para poder dar cobertura do branco. Se você colocar um pó preto, né, você não vai conseguir estampar tecidos coloridos. Então acaba que hoje ficando inviável. A não ser que alguém desenvolva um pó com carvão ativado que seja branco, eu acho muito difícil, mas pode acontecer, obviamente. Se ninguém desenvolver esse tipo de coisa, aí o FTS vai morrer quando se fala em poliéster colorido, beleza? Como eu falei, o toque do FTS é mais grosso do que o DTF porque ele tem um pó mais grosso. E aí isso é um problema para traços finos,
Então, artes que têm traços finos demais, quanto mais fino o pó, melhor, tá? Mais ele consegue fazer essa definição. Quanto mais grosso, pior. Então, o traço vai se limitar à grossura do pó do FTS. E o traço do DTF se limita à grossura do pó do DTF, que é muito, muito fino. Então, quem entende de grão, né, pensa que a granulometria do pó do FTS é de 80, tá? Quanto do DTF é muito, muito mais fino. Você vê, o do DTF é extremamente fino mesmo, tá? Então, basicamente, isso eu acho uma pequena desvantagem. Nada absurdo, nada que vai limitar você de trabalhar, mas é uma pequena desvantagem que é interessante citar aqui. E aí, esse pó, o fato dele ser branco, é o motivo pelo qual eu não colocaria ele na minha empresa. Você vai entender por quê. Tudo que se fala em pigmento branco, né, tem um tal de dióxido de titânio envolvido, tá? Então, quando se fala em pigmento branco, tem esse tal dióxido de titânio. E aí que tá. A gente trabalha com DTF, se você trabalha com DTF, principalmente as grandes impressoras, você sabe que no final do dia de trabalho tem pó de poliamida em cima da impressora, tem pó de poliamida, não é um negócio totalmente limpo. Por quê? O pó de poliamida realmente ele voa pelo ar, ele é pequeno, ele voa pelo ar. E aí que tá, a pessoa, o operador, né, da máquina, ele fica muito exposto a esse pó branco do FTS. E, querendo ou não, o dióxido de titânio, estudos indicam que ele causa mutação nas células, né? Ele se acumula dentro de você ali, que você vai respirando ele, e ele causa mutação nas células. E mutação de células, todo mundo já sabe que doença que vem por aí. Fora que isso aí também impregna muito facilmente na cabeça de impressão. O pó de poliamida já do DTF faz isso, mas o do FTS vai ter um agravante a mais, tá? Então, por hoje, ao menos que alguém me prove que não acontece isso, né? Que não tem como o operador respirar ali o dióxido de titânio, jogar para dentro do corpo dele, eu não colocaria dentro da minha empresa hoje por conta disso. Então, desenvolvedores desse processo, eu acho que isso é uma coisa muito importante que vocês precisam resolver. Ou, pelo menos, provar para o mercado que não tem absolutamente nenhum tipo de contaminação. Aí eu acho difícil porque quem trabalha com DTF sabe que você acaba respirando esse pó, só que o pó do DTF não é tóxico, e o pó do FTS provavelmente vai ser. Não tenho prova de nada, não fiz teste em laboratório em relação a isso, é apenas a minha opinião baseada na minha experiência de mercado, beleza? Você que é mais sagaz, que foi uma coisa que eu questionei para a pessoa que estava mostrando, falei para a pessoa que foi lá para a Colômbia questionar, que a pessoa realmente, não soube me responder, é que a tinta que eu falei é uma tinta transparente, certo? E aí, Felipe, como é que eu vou saber se a cabeça tá falhando ou não? A tinta é transparente, você não consegue ver ela. Como é que eu vou fazer o teste de cabeça e saber se a tinta tá falhando ou não? Beleza, se você joga a luz UV, aquela luz negra, né, em cima do papel ali onde você imprimir a verificação de jatos, ele aparece, tá? Então ele reage com a luz negra e aparece. Porém, eu questionei ele de uma outra maneira em relação a... Vamos lá. Se essa tinta transparente ela é extremamente importante para o processo, porque ela que dá a liga, né? Então ela imprime o colorido, depois imprime o transparente por cima, né? Faz aquela cobertura de transparente, igual no DTF, só que o DTF faz a cobertura do branco. No DTF, você é capaz de ver se o branco falhou. Isso é mais normal do que parece, tá? Então você consegue perceber ali, o branco está falhando, pausa, limpa e continua. No FTS, você não consegue ver se está falhando. Esse é o problema. Nem jogando a luz negra, porque quando você jogar a luz negra já vai ter misturado com tinta colorida ali e já não vai ter como você saber, né? Então, é um problema hoje que eu vejo também de você não saber se falhou a cabeça ou não. Aí você vai o quê? Terminar de imprimir tudo, só vai descobrir se falhou a cabeça na hora que você for estampar? Esse eu acho que é um dos problemas. O primeiro problema é esse pó branco, o segundo problema é o fato da tinta ser transparente e você não saber quando ela está falhando. Pode ser que tenha assim outra maneira, talvez o rapaz que apresentou a máquina não sabia responder, pode ser que exista outras maneiras de verificar isso daí, mas
ele não soube responder. E eu acho que isso é complicado, porque quem trabalha com DTF sabe que é mais normal do que parece no meio da impressão ele falhar a cabeça. Então tá lá, você fez a verificação de já está tudo perfeito, às vezes você manda lá 5, 6 metros, do nada começa a falhar um pouquinho, mas você consegue ver de imediato. Você vê, pausa, limpa e continua. Lá você não vai conseguir ver. E aí toda hora o cara vai ter que ficar com a luz negra em cima ali, ou a máquina vai ter que vir com uma luz UV ali para a pessoa ficar olhando, não sei. Mas a máquina, na teoria, é a mesma máquina do DTF. A máquina do DTF não tem essa luz acoplada nela para poder ficar fazendo essa verificação. Uma coisa importante também sobre trabalhar com papel e filme é o papel, ele é mais complicado de se trabalhar, todo mundo sabe, né? O papel, ele pega umidade, né? Ele dilata. Então, pode ser que aí a gente só vai pegar esses problemas aí com o tempo, quando isso entrar forte no mercado, tiver muita gente usando, a gente vai começar a descobrir vários problemas assim. Porém, experiência que a gente tem com o papel, a gente já sabe os problemas básicos que o papel dá. Umidade é um deles e tudo mais. O filme é bem mais resistente em relação a isso. E aí, você quer saber custo, você quer saber como é que funciona, né, para você trabalhar com isso daí? Seguinte, primeiro, no Brasil ainda não tem ninguém que fornece nada para esse processo, tá? Felipe, mas bom, é bom você já saber antes de todo mundo, porque quando chegar, você já está sabendo, você já sabe como funciona, você vai ser um dos primeiros a trabalhar com isso. Então o mercado para você vai ser muito maior do que para quem não viu esse vídeo ainda. Como estamos agora em fevereiro de 2024, não tem ninguém. Pode ser que na feira de março, agora, que eu vou estar lá também, que se você conhece a FESPA em São Paulo, também vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente. É uma das feiras mais importantes do nosso mercado e eu vou estar lá também. E se tiver isso lá, alguém com isso lá, geralmente, né, vem. Geralmente o Brasil vem primeiro essas tecnologias para o Brasil para depois ir para o resto da América Latina. Dessa vez é o contrário. Então, pode ser que sim, que venha aqui nessa feira já apareça alguma coisa e eu mostro para vocês. Mas ainda não tem ninguém que fornece nada sobre esse processo, nem tinta, nem papel, nem maquinário, nem... Mas assim, como eu acredito que esse processo é muito, muito interessante e pequeno formato vai se beneficiar bastante dele, provavelmente quando esse processo vir para cá, obviamente tem mais alguns testes que eu preciso fazer, provavelmente a NASA já vai estar oferecendo, já vai estar fornecendo material para isso, né? Tanto tintas, papéis e tudo mais que você precisa saber, o pó também, para esse processo. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui 2 anos e o processo já esteja bombando no mercado e no nosso site vai ter provavelmente. Então vou deixar também o nosso site aqui embaixo. Inclusive novidades desse processo, né? Como eu falei, se tiver alguma coisa na feira, no Instagram que eu vou postar, tá? Porque coisa muito rápida, né? Postagem rápida, avisos rápidos de chegou novidade e tudo, é no Instagram que eu posto. Aqui no YouTube é se aprofundando nos processos e todas as notícias, as principais notícias, a gente vai se aprofundar aqui, né? Não só notícia, lógico. Mas, descobri um negócio novo, vi na feira, lá no Instagram. Então, @Felipe Nasos, segue a gente no Instagram lá, porque com certeza absoluta as coisas saem primeiro lá, para depois eu vir me aprofundar aqui no YouTube, beleza? Bom, é isso que a gente tem de informação até agora sobre o FTS. Achei muito interessante. Não veio para desbancar o DTF de jeito nenhum, pelo que eu vi, ele veio para agregar, vai ser uma coisa boa para o mercado. Como o DTF veio, a serigrafia vai morrer. Serigrafia, a gente fabrica maquinário para serigrafia e a serigrafia nunca esteve tão forte quanto depois do DTF, tá? Então esquece, esse negócio de vir para acabar não vai vir, ele vai vir para agregar, vai vir para ajudar. E eu gostei bastante do processo. Claro, como eu falei, precisa fazer mais alguns testes, é muito, muito novo, mas eu quis trazer isso aqui em primeira mão aí de toda a informação que eu peguei. Peguei muita informação, acredito que ninguém, até agora, não sei, tá? Mas eu acredito que eu não achei ninguém falando sobre ele no Brasil. Dessa forma também tão profunda quanto eu estou falando, porque eu busquei realmente bastante informação. Qualquer dúvida que sobrar, manda aqui nos comentários, tanto do DTF quanto do FTS, pode mandar, ficar à vontade, tá? Também vou deixar aqui embaixo um link com tudo que a gente fornece, tanto de material quanto de cursos, tá? Porque se você não desenvolver o intelecto nesse mercado, você também não vai para frente nele, não adianta. Então, aqui embaixo tem um link, né, que eu coloco assim, tudo que nós fornecemos, não é só material, é a parte de cursos também, tem algumas aulas especiais, né, que a gente pede para você se inscrever para ter acesso, umas aulas bem exclusivas em live e tal, para tirar dúvida direto comigo, então também vou deixar o link tudo aqui embaixo. Tudo que você precisar da gente nesse link vai ter, beleza? Se esse conteúdo te agregou, deixa o like aí. Não esquece que
Tá muito no começo, pode ser que mude muito esse mercado, pode ser que as coisas mudem, os papéis, os tipos de papéis, tipo de filme, tipo de tudo, e não venha falar, ah, mas agora já tá assim, tá, tudo bem, o vídeo foi feito em fevereiro de 2024, pode ser que, sei lá, agosto de 2024 o pó mude completamente, o pó seja mais fino, o pó não seja mais branco, não tenha nenhum problema, então entenda isso antes de comentar aqui embaixo, beleza? Fora isso, deixa um comentário aí que você quiser saber mais, qualquer conteúdo que você quer que eu faça aqui no YouTube, aqui, manda aqui embaixo, isso ajuda a gente bastante a desenvolver conteúdo, porque muitas vezes eu não sei o que vocês querem saber, eu imagino o que vocês querem saber, e quando vocês colocam aqui o que vocês querem realmente saber, a gente faz um vídeo mais aprofundado, beleza? É isso aí, valeu! Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my